Olá, meu nome é Leão Alves. Eu sou do movimento Nação Mestiça e estou aqui com um texto do site do CIMI, em que ele faz uns comentários sobre uma comunidade do interior e a possibilidade da sua transformação em uma cidade mestiça. Algo que é pouco conhecido pelas pessoas quando lidam com essa questão indigenista, é conhecer a ideologia do indigenismo, que é hostil à mestiçagem. Normalmente o pessoal imagina o indigenismo como sendo só um movimento de solidariedade com os índios sofredores, com os índios discriminados. Tem toda essa imagem que a mídia brasileira passa, que a mídia internacional também recebe essa imagem. Organizações do estrangeiro, organizações do Brasil promovem o indigenismo. Agora, algo que é pouco destacado, algo que praticamente não aparece na grande mídia, é a hostilidade do indigenismo à mestiçagem. O indigenismo não gosta de mistura de raça. O indigenismo não gosta de mistura de etnia. O indigenismo era melhor que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não tivessem se misturado com ninguém. Que os portugueses continuassem portugueses, que os índios continuassem índios, de preferência até que os portugueses dessem meia volta não tivessem ficado no Brasil. Quer dizer, a ideologia do indigenismo é essa. É uma ideologia contrária à mestiçagem, contrária à mistura. É curioso, né? Quem quiser observar isso aqui, eu estou com um texto aqui do site do Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão ligado à CNBB, e que trabalha com uma política indigenista. É interessante a gente observar os termos usados pelos indigenistas quando eles tratam a questão de mestiçagem. Aqui é um artigo denominado A Transformação do Paradigma Missionário, um artigo de Rodolfo Luckenbein e Simão Bororo, 1976-2016. Está aqui no site do CIMI. Aparece uma dos parágrafos do texto, ele faz um comentário sobre a missão salesiana nessa comunidade aqui da Amazônia. A missão salesiana, diz o texto, que sofreu interrupções e reveses, não conseguiu evitar a eliminação de muitos grupos indígenas pelos migrantes, que invadiram seus territórios. Observe que ele está falando aqui de imigrantes que invadiram. A gente sabe muito bem que a maioria da população que migrou para a Amazônia, na realidade, era uma população também formada por mestiços descendentes de índios. E muitos desses mestiços descendentes de índios descendiam também de índios da Amazônia. Porque algo que é pouco também lembrado é que, antes do ciclo da borracha, a Amazônia exportava escravos índios, né, para o Nordeste. Então, uma boa parte da população nordestina, se não a sua totalidade, descende também de índios da Amazônia. Descende dessa população. Então, na realidade, quando esses mestiços migram para a Amazônia, eles, em regra, são descendentes dos índios da própria Amazônia. E, independente disso, são o mestiço nordestino, né, como a absoluta maioria dos mestiços brasileiros, descendem também de índios. Então, na realidade, chamar eles de invasores migrantes não tem fundamento histórico. É uma afirmação que cria um preconceito, né? Ou seja, uma afirmação, um conceito, uma imagem antecipada, sem qualquer fundamento histórico, ou científico. Continuando. Em 1930, a missão se trasladou para Meruri e conseguiu que os Bororo depusessem as armas e aceitassem o convívio com os não indígenas. Fato que ganhou elogio de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, pronúncia diferente, ele foi um antropólogo francês hostil à mestiçagem. Por Lévi-Strauss, ele defendia que as diversas etnias deveriam se manter isoladas umas das outras, no máximo com um contrato mínimo, e que a mistura delas, a homogeneização da sociedade, levaria à sua estagnação. Na realidade, o Lévi-Strauss ele é um pensador hostil
a mestiçagem. Foi um antropólogo francês, ele esteve aqui no Brasil, viu o processo de mestiçagem e não ficou contente com ele. Levi-Strauss, atualmente, é uma das principais referências entre os antropólogos, né, indigenistas. Ele é uma espécie de papa, uma entidade quase que sagrada do indigenismo. Pois bem, já que o etnocídio parecia inevitável, a missão salesiana procurou evitar o genocídio por uma política de integração dos índios na sociedade branca. E daí já começa também um termo preconceituoso. Nós sabemos que na sociedade brasileira, e principalmente na sociedade amazônica, brancos são muito poucos. Brancos são muito poucos. Essa população, na realidade, é uma população mestiça, descendente principalmente dos índios da própria região. Quer dizer, os mestiços da Amazônia não nasceram lá na Europa, não nasceram em Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico e foram invadir a terra do índio, não. Normalmente é uma população gerada pelos próprios índios dentro dos territórios que eles habitavam. Nessa época, as missões religiosas não apostavam no futuro próprio dos povos indígenas. Por conseguinte, a pastoral era pastoral rural, sem traço específico de uma pastoral indigenista. Meruri, aqui destaco, Meruri estava a caminho de se tornar uma cidade mestiça, com paróquia, escola, ambulatório, oficina mecânica e centro comercial. E qual o problema se Meruri se transformasse numa cidade mestiça? Qual era o problema disso se Meruri se transformasse numa cidade mestiça? Quer dizer, o bom é que Meruri fosse uma cidade branca, ou que Meruri fosse uma cidade indígena, mas que Meruri não fosse uma cidade mestiça. Parece que essa que é a mensagem que está sendo passada aqui no texto. Continuando. Nesses ambientes não se falava mais a língua bororo, como aconteceu com tantas cidades latino-americanas. Os bororo de Meruri falavam português, eram escolarizados e profissionalizados. Era difícil, nesse emaranhado de relações sociais e interesses de uma história complexa, sair de certa neutralidade pastoral e fazer uma opção pelos povos indígenas. Uma opção pelos povos indígenas. Quer dizer, entre o povo mestiço e o povo indígena, na mente de quem dessa ideologia indigenista, optar por um simboliza segregá-lo do outro. Quer dizer, mestiços e indígenas não podem viver no mesmo território. Eles têm que viver separados, apartados, segregados uns dos outros. Eles não podem viver no mesmo território por essa ideologia. O companheiro Camargo Ochoa descreve Rodolfo assim. E aqui ele faz ele continua o texto tratando sobre esse senhor Camargo Ochoa. Pois bem, isso apenas é um pequeno texto. Nós estamos encontrando na internet, existe grande número de material na internet mostrando a hostilidade, né, do indigenismo à mestiçagem e ao mestiço. Isso você não encontra na grande mídia. Isso você não vai ver, né, esse tema abordado nas grandes redes de televisão, né, nos livros. São raríssimos os livros que tocam nesse assunto, porque houve, né, uma ocupação da propaganda por essa ideologia, por esse discurso de segregação racial, de promoção da diversidade racial, né, que é apresentado como sendo um grande avanço. E, na realidade, esconde por trás de si uma ideologia racista, né, cuja melhor expressão é a sua, que é melhor visto quando nós observamos como esses grupos se manifestam em relação ao mestiço. Então, fica aqui essa mensagem. Quem quiser encontrar esse texto pode acessar aqui o site, né, e convidamos também você para acessar o site do Nação Mestiça, www.naçãomestiça.org. Nós temos também uma página no Facebook e no Twitter para quem quiser nos acompanhar. Muito obrigado.